Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 15, verso 20. A gente não pretendemos falar sobre essa parábola em si, mas eu espero no final, se eu lembrar, citar esse texto de novo. É uma parábola conhecida, né, dos dois filhos aí, de um grande fazendeiro, que é tido como pai nessa parábola, e desse filho mais novo que pede a herança ao pai, recebe a grana, a bolada, vai para o mundão, gasta todo o dinheiro que tem, fica na miséria, tem que ir alimentar porcos e fica louco para comer da comida que os porcos comiam. E agora esse verso fala quando ele volta para casa, quando ele cai em si e ele reconhece que na casa do seu pai há fartura, há condições de trabalho, há espaço, há lugar, e ele não quer mais nem ser considerado filho. Ele volta para casa com a disposição de se tornar um empregado, porque reconhece que ali ele teria condições de sustento. E nós chegamos ao ponto aqui, que dá a impressão que, como na canção do Estênio Márcio, que fala sobre fim de tarde no portão, é como se o pai todos os dias olhava pela janela ou pela varanda e olhava para o portão, para a porteira da fazenda, ver se o filho estava chegando. E chegava o final de tarde, de repente aquele filho não volta. Mas nesse dia ele olha e o filho está voltando. E o texto diz que ele corre, é assim que diz o texto. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Amém? Um abraço que fez toda a diferença. Eu acho que eu vou mudar o título da minha mensagem e colocar abraço. Mas o título está assim, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Tem alguém aqui que já desceu ladeira abaixo, já ficou com o carro sem freio? Eu por 2 vezes, uma de ré e a outra, uma como motorista. Eu dirigindo o ônibus da nossa igreja, tínhamos ido para o intercâmbio, voltando uma noite numa estrada de terra, e uma subida, e de repente eu acho que foi falha minha. Eu posso contar agora, todo mundo sobreviveu, mas na época eu falava, esse ônibus é velho, deu isso. Então, para quem sabe daquela alavanca cutuca-sovaco, aquela dos anos 75, você tinha que, a segunda dele era igual a ré, a diferença é isso aqui. E quando eu fui colocar para reduzir, para subir, engatou o ré. Quando eu soltei, o ônibus veio para trás, eu tirei, tentei engatar, pisei no freio, cadê o freio? E o ônibus descendo de ré, meia-noite, e na hora você fala, Deus. Eu falei, Deus. Os 40 passageiros gritaram um tanto de coisa. Aí Deus segurou o ônibus, e eu falei assim, desce com calma, porque a roda traseira do lado direito, meu, né, do motorista, ela estava suspensa. Então eles teriam que descer com calma, e todo mundo desceu com calma. Quem desce com calma? Desceram mais ou menos daquele jeito, silêncio. Aí, todo mundo está ali, um amigo que conhecia a estrada. Nós vimos a situação, andamos uma certa distância, conseguimos um caminhão parado, o cara dormindo dentro do caminhão, foi lá, colocou o cabo de aço, puxou o ônibus e a gente foi embora para a nossa cidade. Como é que o caminhão estava ali, como é que Deus providenciou? É só Deus que faz essas coisas. Mas o milagre maior foi porque se a gente cai, a gente estava numa altura muito alta, e quem não morresse na queda, como a gente ia cair em cima da linha do trem, logo depois passou o trem. Então não tinha jeito. Zero sobrevivente. Quando eu fui lá de dia, eu olhei tudo aquilo com meu pai falou assim, Deus tem um propósito na sua vida. Tipo, livrou você e mais um tanto. Até hoje minha esposa tem medo. Quando qualquer ônibus está subindo no morro e para, ela já fala, Senhor, vai descer. Isso já tem quase 40 anos, a gente nunca esquece. E quando eu vim para cá em 2011, nós fomos
Antes de subir o Pico da Bandeira, fui com o irmão lá para conhecer o lugar, nunca tinha ido lá. E quando a gente está descendo com o carro dele, até era um Corolla na época, e eu falei assim, era para virar ali. Ele falou, eu sei, mas não tem freio. E nós passamos direto. Rapaz, eu acho que tem gente que dá trabalho demais para anjo, não dá não. Porque é muita ladeira que a gente pega, não é? Pode ser de carro, às vezes a pé, você vai descer um morro assim, e vai descendo rápido, e todo mundo fala que para baixo todo santo ajuda. Eu acho que tem algum santo que empurra, não é? Que você pega e cai, não é? Você vai assim, lá em Minas a gente chama catar cavaco, não é? Que você vai, o cara começa a cair aqui, vai cair a 1 quilômetro lá na frente. Quer dizer, 1 quilômetro exagerei, mas uns 10 metros lá na frente. Claro que eu estou contando caso real, e alguns mais dramáticos, outros não. Mas de vez em quando a gente desce as ladeiras, de vez em quando a gente perde o controle da situação, de vez em quando acontece coisa na nossa vida que a gente não sabe o que vai fazer, de vez em quando a gente toma um prejuízo tão grande e a gente não sabe se vai dar para recomeçar. De vez em quando a dor é tão forte, tão grave, que a gente não sabe se vai sobreviver. De vez em quando é porque a gente soltou o freio de mão, de vez em quando é porque soltaram o nosso freio de mão. Que às vezes não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. E a gente estava ali, no mesmo lugar. E a gente desceu a ladeira, e parece que tudo se perdeu. Parece que agora o que a gente faz? Quem paga o prejuízo? Você, por causa de um erro seu, você já deu prejuízo a alguém? Não levanta a mão, não. Você já cometeu algum erro? Já quebrou a vidraça de alguém? Um eletrodoméstico? O carro? Não é assim que a gente pega emprestado e o carro quebra com a gente? Você já deu prejuízo, um erro que você fez? Uma escolha mal feita, e por sua causa alguém sofreu, desceu a ladeira? Eu quero conversar com vocês e queria convidar vocês a assistir um vídeo que talvez vocês tenham assistido, eu acho que viralizou aí, é um vídeo de 40 segundos, tirar algumas lições desse vídeo e depois a gente fecha o culto, tá bom? Se o vídeo estiver disponível aí, pode passar para a gente, por gentileza. Quem que mexeu? Não tem problema, vem, abra. Meu Deus, não foi nada. Não foi nada. Respira. Pega na pai. Calma. Não tem problema. Tá bom? Calma. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Eu acho que para quem é pai entende bem a dor daquele pai ali, não entende não? Deixa eu contar uma coisa negativa primeiro, antes de comentar sobre o vídeo. Você acredita que o coração do homem é tão mau, tão ruim, que ali a gente está diante de uma tragédia, e teve perfil falso pedindo dinheiro em nome do cara? E na entrevista ele fala assim, um mau caráter usou o meu perfil, meu nome para poder pedir dinheiro. Pedir dinheiro por quê? Porque a caminhonete não tinha seguro, e ele tomou um prejuízo grande ali. Porque de alguma forma, um dos meninos soltou o freio de mão do carro e o carro desceu. Sabe, de vez em quando a gente não está preparado para soltar o freio de mão da nossa vida, e a gente faz isso. A gente faz isso porque a gente às vezes se comporta como uma criança que viu o pai fazendo, e a gente pode falar assim, dá para fazer, ele faz assim. Então a gente faz, e a gente pega e se perde.
Alguns adolescentes, espero que estejam me vendo e me ouvindo, às vezes porque vê jovens e adultos namorando, fala assim, eu também quero beijar na boca e falar te amo. Mas às vezes não está preparado para isso. E porque viu o outro fazendo, acha que se ele fizer vai dar certo. Pode ser que não dê certo. Tem gente que entra em sociedade e deu certo. Você percebeu aquilo e fala assim, eu vou também fazer uma sociedade. Com o outro deu certo, com você não significa que vai dar certo. A gente vê com o outro fazendo e acha que a gente tem maturidade, tem instrução suficiente para fazer. Então a gente vai sem instrução, sem sabedoria, sem maturidade, a gente vai e solta o freio de mão. Porque a gente não sabe da consequência e de repente a gente se perde e o carro vai descendo ladeira abaixo, o carro da nossa vida. A Bíblia fala que para a gente não associar a julgo desigual, mas com o outro deu certo. Então com o outro deu certo, você acha que você tem a mesma maturidade, o mesmo coração, é o mesmo programa, é o mesmo esquema, é a mesma... Então vai dar certo com você. Pode ser que não. E você entra num julgo desigual e você desce ladeira abaixo. E você desce ladeira abaixo. Porque você viu alguém fazendo e parecia legal. Aí você fez e desceu. A outra lição que a gente aprende aí, o desespero dos meninos tentando parar o carro. Um dentro e outro fora. De vez em quando a gente quer controlar a nossa vida por dentro e por fora. E custa cair a ficha da gente entender que a gente não tem controle sobre algumas situações. E há um desespero da criança, vocês perceberam ali? É porque é muito rápido o vídeo. Eu porque vi mais de 15 vezes, então eu decorei tudo ali. Mas é um desespero, um tentando segurar a caminhonete, como se ele conseguisse, ele é só uma criança. São gêmeos, Benjamin e Joaquim, de 6 anos de idade. E ele tentando salvar o irmão, e tentando impedir que a caminhonete caísse, porque ele sabia que seria um prejuízo enorme para o pai. E o outro tentando, talvez, puxar o freio de mão agora, depois de ter soltado, ou frear. De vez em quando a gente está numa mesma situação, e como criança, a gente não tem condições nenhuma de parar aquilo. Isso dá uma aflição na gente, um desespero. A situação está totalmente sem controle, a gente não sabe o que vai fazer. E pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser um tanto tentando segurar e fazer dar certo, e não dá. É maior do que a gente, a força é maior. Nós somos pequenos demais diante de um tanto de situação. E se faltou força nos braços, não faltou energia na voz. E o grito deles é: pai, pai! Eu não sei quando criança você já teve que gritar pai algumas vezes, ou mãe, mãe. A mãe é que fica no sufoco, né? E a gente olha, o menino está lá debaixo da televisão, o guarda-roupa caiu por cima, está afogando, e aquele desespero todo. A gente precisa aprender a gritar mais pai, pai. E desistir de tentar parar algumas coisas. Não vai dar certo. A gente precisa entregar de novo na vida, a nossa vida, nas mãos do nosso pai, e gritar pai, pai, pai. E o pai do outro lado desesperado, porque ele estava precisando de ajuda, e o pai corre desesperado. E é tão interessante na entrevista do pai, que o pai fala assim: eu olhei, eu precisava chegar lá e tirar o outro de dentro do carro, porque são dois, e eu olhei e só tinha um. E o outro? Eu não sei, eu posso estar viajando, né? Você fala: pastor, como é que você pensou isso? Mas quando eu vi essa cena, e quando eu ouvi a entrevista do pai falando isso, sabe quando... Aí eu lembrei da música do Estênio Márcio, Estima, quando ele fala da ovelha, ele fala que havia uma dor muito forte no coração daquele pastor, porque ele contava e recontava, e de repente estava faltando uma.
Então ele vai atrás daquela uma e passa por 1000 perigos, e ele fica imaginando lugares árduos, difíceis, abismo e tudo, e ficava imaginando aquela ovelha naquele lugar perdido, e o coração dele doía mais ainda e sangrava, e a música vai dizer assim: se fosse outro, desistiria da busca, mas ele incansavelmente a ama, e por isso ele vai até pegá-la e colocá-la sobre os seus ombros. Era só uma, ele estava com 99. De vez em quando parece que é o próprio Deus falando assim: eu quero que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Você é importante para Deus, você entendeu? Não tem esse negócio 50% está salvo, Ele quer 100%, a centésima importa, aquele que está dentro do carro importa, aquele que saiu fora importa, porque são filhos. A gente pode ter 10 filhos, não tem aquele negócio assim: eu me importo é com esses 8 aqui, ou com 9, eu importo é com os 10, eu quero é os 10 salvos, eu quero cuidar os 10, eu amo é os 10, e se fosse 15, se fosse 20, porque são filhos, é assim que o Pai ama. E por isso a gente precisa ainda gritar: Pai, Pai. E é interessante que o pai, quando chega ali, dá uma olhada talvez para a caminhonete, pensando assim: perdi, e pensando assim: meus filhos poderiam estar ali, porque na entrevista ele fala assim: eu poderia estar recolhendo meus filhos debaixo daquela caminhonete. Mas ele não põe a mão na cabeça e fala assim: e agora? Como é que eu compro outra? Qual o prejuízo que eu tomei? Ele olha para os filhos e pergunta quem fez. E é muito interessante o que acontece ali. Um fala assim: não fui eu. O outro fala assim: fui eu, pai. E ele fala assim: tranquilo, tranquilo. Ele fala: não foi nada, não foi nada. Vem aqui e dá um abraço. Vem aqui e dá um abraço. Ali não tem um filho falando a culpa é dele. A culpa, ali tem um filho reconhecendo que não fez. Tem um filho reconhecendo que fez. E o pai perdoando os dois. E o pai abraçando os dois. Porque carro a gente conserta. A gente compra outro. Mas como é que a gente faz com a vida de alguém? E num tempo como esse, numa correria tão louca, prejuízos materiais têm falado mais alto do que a dor do coração de alguém. E às vezes a gente faz tanto barulho por causa de alguma coisa que quebrou e não se importa com o coração de outro que está quebrado. A gente quebra o pau e a gente briga e a gente dá a bronca antes do abraço, a gente dá o grito antes do abraço, a gente joga a culpa antes do abraço e está preocupado com o prejuízo enquanto o outro está morrendo. Nós tivemos uma experiência que marcou minha vida assim, nessa questão mesmo assim. Eu poderia citar um tanto de exemplos para os irmãos, porque eu pastoreio jovens e adolescentes só aqui em Mata da Praia há 15 anos, mas já fazia isso em Belo Horizonte. Uma mãe me liga e fala: pastor, o senhor pode chamar alguns adolescentes para receber meu filho no aeroporto? Ela me ligou no domingo, seria no domingo à tarde. Eu falei: mas por quê? Ele não está estudando fora? Pois é, pastor, ele não aguentou. E ele estava muito mal lá e decidiu voltar. E está só eu e minha mãe aqui, ou seja, a mãe e a avó. E eu falei: e o pai? Ela falou assim: o pai ficou muito revoltado, porque ele perdeu o dinheiro, porque o filho não ficou lá. E o pai não veio para um abraço. Chamei alguns adolescentes e jovens, nós fomos recebê-lo. Eu não sei quantas vezes já aconteceu cenas parecidas. O prejuízo de um celular, de algum bem material, vir na frente do abraço. A bronca vem primeiro. De gente que tem, de gente que não tem. Nessa imagem a gente aprende que o pai deixa lá e fala assim: é só um abraço. E é interessante que na entrevista ele fala assim: foi eu que recebi o presente, eu deveria estar tirando meus filhos de debaixo da picape, mas eu recebi um presente. Sabe,
Quando acontece uma tragédia na sua vida, quando você está descendo uma ladeira abaixo, quando está tudo indo de mal a pior, quando você está perdendo, quem está do seu lado? Quem que chega junto? Quem que te abraça? A gente tem alguns exemplos na Bíblia, eu vou falar bem rapidinho aqui. E quero só abrir um parênteses aqui. Deus, aquele pai, não é que ele não importava com o prejuízo, não, ele se importava porque o prejuízo foi real. E Deus nos ama apesar de nós, tudo que a gente fizer, e não aprova muita coisa que a gente faz. E todo erro, todo pecado tem a consequência. Quando Deus fala para a gente não pecar, não é porque Ele está preocupado com o prejuízo, Ele está preocupado com você, por causa das consequências, porque Ele te ama demais a conta. Quando Agar é humilhada por Sara, ela foge, Gênesis 16 vai dizer isso, e ela foge, e o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, encontra com ela e fala: por que você está fugindo? Ela fala assim: não aguento mais, é muita humilhação, não aguento mais. E o anjo fala assim: volta para sua senhora, porque você está grávida, você vai dar uma luz, e vai pôr o nome desse menino de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. E ela vai dizer assim, e vai dar o nome daquele lugar de Leroy, alguma coisa assim, eu vi o Deus que me vê. Quando ela estava lá embaixo, perdida, desesperada, sofrendo, ela encontra aquele que a vê, e vê o coração e a aflição dela. Abraão, não estou falando de gente que errou, mas pensa em Abraão quando ele vai sacrificar Isaac, enquanto ele está subindo aquela montanha e chegando lá perto do local de sacrifício, por dentro dele ele não está assim: Deus, pai, o que eu vou fazer? É meu filho. O texto diz: a quem a ele ama. Não era um filho qualquer, ele amava. O texto diz assim, que Isaac rompe o silêncio. Abraão não conseguia conversar nada. Isaac rompe o silêncio e fala assim: pai, está a lenha, está tudo aqui preparado, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Imagina o nó na garganta agora de Abraão, e Abraão fala assim: Deus proverá. Enquanto Abraão dá um grito de desespero, na hora de matar o seu filho, Deus grita mais alto do que ele, fala: Abraão, e para. E provavelmente naquela hora, Abraão abraça o seu filho, no momento de maior desespero da vida dele, de angústia. Se você pensar em Noemi, ela sai de Belém, casa de pão, e vai procurar pão em outro lugar, e ela consegue pão, mas ela perde seu esposo e seus 2 filhos. Ela está descendo ladeira abaixo, e ela vai voltar para casa. Ela fala que saiu farta e voltou vazia. Então, de repente, Deus levanta a nora dela para ir com ela. Quem está do seu lado quando tudo desanda, quando tudo está indo ladeira abaixo? E Deus levanta Ruth, então, para ir com ela e fala assim: não insista para eu te deixar, eu não vou te deixar. Onde você for, eu vou. Onde você morar, eu vou morar. O seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus. E onde você morrer, ali eu vou morrer, e ali eu serei sepultada. E não faça com que qualquer outra coisa me separe de ti, a não ser a morte. Quem está do seu lado quando tudo desanda? Para Noemi a gente tinha a Ruth, para Agar a gente tinha um anjo, para Elias na caverna, em 1 Reis, quando ele está num período de depressão e ele fala: todo mundo está morrendo, ele enfrenta 400 profetas, mas na hora de enfrentar só uma pessoa ele corre. E é assim com a gente, de repente a gente enfrenta uma batalha tão grande, vence uma enfermidade, um desafio no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, e vence um negócio grande. Quando vem algo tão pequeno, a gente não dá conta e a gente desaba. E quando ele está sozinho lá, Deus chama ele e fala: Elias, o que você está fazendo aí? Ele fala: Deus, eu estou com medo. Mataram todo mundo, só eu fiquei. E Deus fala assim: não, você errou as contas, você não está bem informado. Eu separei muita gente que não dobrou a Baal, e você ainda tem coisa para fazer. Vem. E Deus abençoa o seu servo, e Deus está ali com ele. Deixa eu caminhar para o final aqui. O caso ali é de 2 crianças, só 2, 6 anos, mas que erraram. Eu citei caso aqui de gente que não necessariamente errou, mas no momento de
ladeira abaixo, de dificuldade, Deus foi e abençoou e colocou gente do lado. Mas e quando você erra? E quando você é o culpado? Quem está do seu lado? Quando é você que solta o freio de mão. Para a pecadora, que vai depois ungir Jesus com o vaso de alabastro, Jesus diz assim, ela pecou muito, e porque ela pecou muito, ela muito vai ser perdoada. E Jesus a amou e a abençoou. Isso foi suficiente para ela, por isso ela abriu mão do seu tesouro, maior tesouro, a aposentadoria dela, e se derramou aos pés do Senhor. Para Paulo, que era o perseguidor, zeloso pela igreja, matou muita gente, inclusive consentiu na morte de Estevão, ele foi perdoado, e ele vai declarar em Gálatas 2:20 assim, agora estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou, e assim mesmo se entregou por mim. É Paulo dizendo assim, eu não merecia, Paulo vai falar da graça de Deus, eu não merecia nada disso, eu matei, eu persegui, eu errei, eu merecia a morte, eu merecia o castigo e tudo, mas de uma forma tão tremenda, tão graciosa, sem eu merecer, eu derrubei a picape, eu detonei o patrimônio do meu pai, eu estraguei tudo. Mas em vez da bronca, em vez do castigo, em vez da punição, ele me abraçou, ele me amou e se entregou por mim. Por isso eu vivo para ele. Para Pedro, que negou, depois Jesus, de ressurreto, aparece para ele e fala assim, Pedro, você me ama? 3 vezes. Quantas vezes que Pedro negou Jesus? 3. E Pedro fala assim, você sabe que eu te amo. E Jesus fala com ele assim, apacenta minhas ovelhas. Jesus não deixou Pedro ficar o tempo todo amargurado, com remorso, porque negou Jesus. Jesus deu uma nova oportunidade para ele. Não veio para brigar com ele, só perguntou, Pedro, você entendeu como é que funciona essa questão de graça, de amor? E Pedro fala assim, eu entendi. E por isso Pedro depois morre por causa de Jesus. Para a mulher adúltera, ele continua escrevendo na areia. Nós vamos cantar agora daqui a 1 minuto, espera aí só um minutinho. Essa equipe é fera demais. Nós vamos cantar essa canção, vou citar parte dela. Porque se vocês entenderem isso, basta. Se vocês imaginarem a cena, aquela mulher está ali, e os fariseus e aquele tanto de homem com pedra na mão, e ela vai ser apedrejada, porque ela pecou, ela errou. Ela soltou o freio de mão da vida dela e fez o que ela queria, ela bagunçou com tudo. Ela bagunçou com tudo. Mas essa canção diz assim, e eles estavam ali a falar, a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou para me apedrejar. Todo mundo estava com pedra, mas ela olha para as mãos de Jesus e não vê nenhuma pedra. O que ela vai dizer agora, talvez seja a realidade de muitos de nós. Ela diz assim, eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim me entregou e os meus pecados levou. Depois ela vai fazer uma confissão. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada, minha vida foi transformada. Deixa eu falar com vocês o que me veio ao coração enquanto eu assistia esse vídeo. Na história da vida cristã, houve alguém que também gritou, Pai, Pai, Pai. Aquele pai grita para os filhos assim, sai fora, pula de lado, sai fora. Teve alguém que gritou, Pai, 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 e o pai não pôde falar,
sai fora, pula de lado. O pai teve que dizer assim, aliás, o pai não disse nada. E o filho continua dizendo assim, pai, por que me desamparaste? E o pai não pôde dizer nada, porque se ele salva o filho, todos nós estaríamos perdidos. Se o filho desce da cruz, não haveria salvação para mim e para você. Você está entendendo o quanto Deus nos amou? E Ele deixou o filho dele morrer, só para que você pudesse ter vida? Porque se a gente não entende isso, a gente serve a Deus com medo de Deus sempre nos punir porque nós erramos, porque nós deixamos a caminhonete quebrar, porque a televisão quebrou, porque nós erramos, porque a gente não veio na IBD, porque a gente não veio no culto de oração, porque a gente não deu o dízimo, porque a gente não cumprimentou o irmão, porque a gente está com raiva de alguém, porque a gente está chateado, porque deu tudo errado na nossa vida. Então a gente começa a achar que Deus está só esperando a caminhonete descer para Ele falar, está vendo, foi culpa sua, você errou. E a gente sabe que a gente fica carregando um peso tão grande que a gente não consegue adorá-lo, porque a gente não se perdoa, não perdoa os outros, não aceita o perdão de Deus. Deus é como aquele pai que vê o seu erro, mas não quer te condenar, Ele quer te amar, Ele quer te abraçar. O prejuízo Ele salda depois. Ele te ama tanto que Ele quer saber se você o ama de volta. Porque só vale a pena servir a Deus assim, amando de volta, porque aí é gostoso. Pensa, agora conversa com aqueles meninos, depois quando eles tiverem 20 anos, e eles vão lembrar que aos 6 anos eles soltaram o freio da caminhonete, deu perda total, mas eles receberam do pai um abraço, eles foram curados, eles foram tratados, eles não têm dúvida que o pai o ama. A gente não pode duvidar de jeito nenhum que Deus nos ama, senão a gente vai cumprir tarefa, a gente vai ser religioso e não vai ser adorador. Por isso a gente precisa gritar, pai, pai, eu errei, o Senhor está aí? E Ele vai dizer, estou aqui, e eu te amo, dá um abraço, eu te perdoo.